Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Já foi declarado que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você está feliz com o Senhor? Podemos ver a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E só estamos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia. Costuma dizer, como diz a palavra, nós não somos bons, nós somos maus. Mas pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos lavou, Ele nos remiu, nos tirou do monturo, nos tirou do lamaçal do pecado. E hoje estamos aqui, então não tem alegria maior do que estar na casa de Deus. Então você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, porque estamos no melhor lugar onde deveríamos estar. O salmista disse que queria estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. O desejo de Davi era estar na casa do Senhor. Então nós não podemos perder essa essência, não podemos perder essa vontade de estar na casa de Deus. Então nessa noite eu te convido a você pegar a sua Bíblia, o seu exemplar. Você que não trouxe, vai estar aqui no telão. Glória a Deus. O culto já começou glorioso, irmãos. Deus já começou dizendo que Ele vai fazer, Ele vai transformar. Ele vai curar. Hoje é um domingo, culto da família, mas o Senhor não tem dia para curar, o Senhor não tem dia para libertar, para salvar. Então fique atento àquilo que o Senhor quer falar para a tua vida nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Hoje é noite de reconstrução. Hoje é noite de renovo. Mas como assim, presbítero? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a tua vida. Quem sabe você abriu um sorriso para o seu irmão. Só que o exterior, nós não só conseguimos ver o exterior, mas o interior, o Senhor que te conhece. O Senhor me conhece. Só está a graça do Senhor. Lá mandar candarabadai. Como diz o ditado no popular, só está o kisuke. Quem lembra aqui do kisuke? Um pacotinho fazia 2 litros, é só açúcar puro. Eu sou dessa época. Mas o Senhor hoje vai te renovar. O Senhor vai te restaurar. O Senhor vai visitar nossa alma nesta noite. Livro de Neemias, capítulo 2. Aleluia. Versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar dos sepulcros dos meus pais assoladas, e tendo sido consumidas todas as portas a fogo. Versículo de número 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 17. Então lhes disse: bem vedes a vós a miséria em que estamos em Jerusalém. Está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus, do meu Deus, me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos
para o bem. Eu vou repetir só esse último verso. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez nós queremos declarar que Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és tremendo, como foi declarado, Tu é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Pai, estamos alegres, Senhor. Estamos felizes de estar na Tua casa, na Tua presença. Não viemos aqui em vão, Senhor, mas viemos aqui Te adorar, porque sabemos que onde o Senhor está, algo acontece. E nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, eu creio que sairemos daqui renovados, que sairemos transformados, que sairemos daqui edificados, porque não é o pregador, é a Tua palavra, Senhor. Como diz lá em João 3, que eu diminua e o Senhor cresça. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti nessa noite, que nós sumamos e o Senhor apareça neste lugar, Senhor, porque o brilho, Senhor, é Teu aqui neste lugar, e nessa noite nós Te convidamos, Senhor, nós Te convidamos, Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio, Pai, seja bem-vindo, Espírito Santo, faz o Teu querer, a Tua vontade, não o nosso querer, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da Tua parte. Então, Senhor, nessa noite, vem de encontro, Pai, a cada coração, a cada mente. Senhor, faz, Senhor, o impossível nessa noite, porque o possível nós podemos fazer, mas o impossível o Senhor é que faz. Nós oramos e já Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus e sente dando glórias a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, onde nós vamos ver que Neemias, ele foi cativo. Neemias estava diante de um rei, diante de um palácio. Neemias agora não tinha mais escolha, tinha que servir a esse rei pagão, o rei Artaxerxes. E aqui eu aprendo uma coisa: não era qualquer um que chegava na frente do rei, que servia ao rei, que estava na frente do rei, que estava do lado do rei. O rei escolhia a dedo, porque naquela época, muitos reis, governadores eram mortos envenenados. Mas Neemias vai declarar que ele era o copeiro do rei. Neemias era aquele braço direito que tudo que o rei, antes de comer ou beber, ele tinha que beber antes. Então, se alguém que tinha que morrer, tinha que ser ele. Porque ele era a linha de frente do rei. Se tivesse envenenado o vinho ou a comida, ele morria instantaneamente. Mas chegou um ponto que a notícia mal chegou aos ouvidos de Neemias. O capítulo de número 1 vai nos dizer que Neemias, ele vai perguntar como estava os seus amigos, o restante do seu povo em Jerusalém. Já era a terceira leva que Nabucodonosor, que a Babilônia, tinha feito escravo aquele povo, por desobediência. Tudo na permissão de Deus. Tudo que acontece é permissão do Senhor em nossas vidas. Nada vem em vão. Mas em tudo isso, o Senhor estava cuidando de Neemias naquele palácio. O cuidado de Deus para conosco, nós não conseguimos imaginar o amor que Ele sente por nós. Nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus deu a sua vida por nós. Mas Deus, com todo o seu amor, Ele cuidou de Neemias. Mesmo sendo cativo, como Daniel era cativo, como José foi cativo, nós ouvimos na sexta-feira, o Senhor cuidou deles. E por que é diferente nessa noite? O porquê é diferente de Deus não estar cuidando de nós em momentos difíceis da nossa vida. E é nessa linha que hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero transpassar para a igreja. Que em meio ao caos, que em meio à ruína, ainda há algo para ser restaurado em nossas vidas.
Não é o fim. Não é o término. Não é o fim. Ainda há restauração aí. Ainda há um renovo aí. Então por que você ainda pergunta para o Senhor que é o fim? Não é o fim. Neemias, quando pergunta para Anani, diz assim: como é que está os meus contemporâneos, os meus amigos, os meus irmãos? E ele vai dizer: os restantes que não foram levados para o cativeiro, já na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. A notícia não foi agradável a Neemias. Quando ele ouviu essa notícia, o texto vai dizer, no versículo de número 4, que ele se prostra e ele começa a chorar. Como não sentir a dor do seu próximo? Como não sentir a dor dos seus irmãos que estão em miséria e em opróbrio? Como não sentir a dor daqueles que ficaram lá na miséria? E aí tem alguns que dizem assim, mas podiam se levantar de novo, podiam reconstruir de novo. E muitas das vezes, nós julgamos, nós falamos daqueles que não conseguem se levantar, que estão na miséria, que estão destruídos por dentro. Porque Neemias, nós vamos ver que ele vai para edificar os muros físicos, paredes físicas. Mas por trás das paredes físicas, tinha pessoas destruídas por dentro, muros destruídos. E Neemias, ele vai chorar, ele vai clamar, ele vai interceder por aqueles que estavam na miséria, que estavam caídos. E o Senhor falou: Kleber, como está o teu coração em relação a isso? Será que nós estamos chorando por aqueles que estão caídos? Aqueles que estão na miséria, aqueles que estão no chão, aqueles que não conseguem mais se levantar? Eu falei: Senhor, às vezes olhamos só para nós. Estamos bem, estamos tudo bem, estamos para a igreja, mas e aqueles que estão destruídos, cabisbaixos, desanimados, já não tem mais força para buscar ao Senhor? Mas Neemias vai nos ensinar que nós temos que ter um coração voltado como o Senhor. E ele vai clamar ao Senhor, ele vai orar ao Senhor. E não foi uma oração simples. Foi uma oração de 4 meses. Orando a Deus para que Deus o visitasse aquele povo, para que Deus desse uma estratégia. E hoje é noite de estratégia. Deus, ele vai nos dar estratégia. E qual é a estratégia, presbítero? Primeiro, se derramar no Senhor, aos pés do Senhor. Qual é a segunda estratégia? Orar. Sem oração, o crente não caminha. Sem oração, o crente não anda. Sem oração, o crente não come, o crente não dorme. O cristão não dorme. Porque a oração é o combustível. Porque estamos de pé é através da oração. Essa igreja só está de pé por causa da oração. Essa igreja é conhecida pelo quê? Pela oração. Graças a Deus por isso. E Neemias vai nos ensinar que mesmo a dor, em meio à dor, ele não se deixou levar pela notícia. Ele não se deixou levar pelo que o inimigo estava soando nos seus ouvidos. Mas ele disse: eu vou orar, eu vou clamar e eu vou jejuar. Porque algo Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como eu vou sair daqui. Mas uma coisa o Senhor vai fazer. Irmãos, isso é fé. É ter fé que em meio ao caos, em meio às notícias maus, o Senhor, ele tem uma porta de escape, tem uma luz no fundo, tem algo sobrenatural para acontecer. Nós temos que ter fé nessa noite. E como ter fé? Através das lutas.
Como ter fé? Não é quando tudo está bem, é quando tudo está mal. É quando o inimigo vem, é quando levanta Tobias, é quando levanta Sambalate, é quando levanta Gesem nas nossas vidas. É aí que nós oramos e clamamos, e aí acrescentamos a nossa fé. Porque quando está tudo bem, é fácil nós termos fé. Quando o nosso celeiro está cheio, quando nossa família está bem, mas quando o negócio vai mal, o que fazer? Que atitude tomar? O que orar? A quem buscar? E o Senhor falou comigo ao meu coração. É no momento que se levanta Tobias, Gesem e Sambalate, que nós dobramos nosso joelho e buscamos verdadeiramente ao Senhor. Então nessa noite Deus está procurando corações verdadeiros, sinceros na sua presença. Alai, decandarabadai. Como é que está a sua vida, irmão? Está tudo bem. Mentira. Está destruído. Está desanimado. Está cabisbaixo. Porque nós enganamos a nós mesmos. Dizemos para um próximo, não, está tudo bem. Vai tudo bem. Mas por dentro, irmãos, estamos destruídos. Conseguimos enganar o homem, mas a Deus a gente não consegue enganar. Neemias estava declarando para o Senhor, Senhor, o teu povo está em solidão, em opróbrio. Aí ele vai dizer no verso 6, estejam atentos, pois os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para vires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. Senhor, visita ele porque é culpa deles. Ele está dizendo, não, eu estou envolvido nisso também. Se eu estou aqui, é pela minha desobediência, é pelo meu pecado, é pela minha desilusão, Senhor, porque não aconteceu aquilo que queria que acontecesse. Por isso que eu estou aqui. Então Neemias está declarando sinceramente de coração, Senhor, nós estamos desse jeito. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje? Hoje é noite de rasgarmos nosso coração diante do Senhor. Hoje é noite de declararmos, Senhor, estou aqui dessa forma, é assim que eu estou hoje. É assim que eu entrei por essas portas. Nós temos homens e mulheres de Deus, está aqui. Você pode conversar, irmãos, não vai sair nada de fofoca. Como eu já precisei falar com o meu bispo. Alguém sabe de alguma coisa aqui? Pode levantar a mão. Sabe? Cheguei chorando e falei, bispo, é isso, isso. Mas primeiro eu conversei com o Senhor em casa. Tem situações que é só Deus, irmãos. Mas Deus deixou nossos líderes aqui também para nos ajudar. E eu tenho uma notícia para você nesta noite. O Senhor vai levantar Neemias para te ajudar. Deus vai levantar Neemias hoje para te ajudar. Deus vai levantar Neemias hoje. Eu não consigo, presbítero. Deus vai levantar Neemias para te ajudar. Neemias está se levantando em oração, em jejum, em súplica. O primeiro passo da restauração espiritual é admitir que áreas das nossas vidas estão quebradas. A primeira área que muitas das vezes está quebrada em nossas vidas é a área da oração. É uma vida de oração apagada. Já não conseguimos mais orar como orávamos. Já não conseguimos mais dobrar o nosso joelho como dobrávamos. Já não conseguimos sentir mais a presença do Senhor. Qual a segunda área? É o relacionamento frio com Deus.
Gênesis diz que, no livro do Gênesis, que o Senhor tinha um relacionamento com o homem e com a mulher. Todos os dias eles iam lá visitar Adão e Eva. Relacionamento íntimo. Deixamos às vezes o Senhor de lado, mas não convidamos o Senhor para nossas vidas. Deixamos muitas das vezes o Senhor de lado, mas não convidamos, não conversamos com Ele como temos que conversar. Conversamos com o homem, muitas das vezes, mas não conversamos com Deus. Das nossas queixas, dos nossos relacionamentos. Feridas não curadas. Ferida aberta. Foi machucado. Foi entristecido, mas não sarou. E ferida aberta, irmãos, não cicatrizada. Não tem como nós chegarmos aos pés do Senhor verdadeiramente e sinceramente. Porque se não formos curados, como é que vamos curar? Feridas abertas precisam ser fechadas nesta noite. Pessoas entrou aqui magoadas, tristes. E o Senhor está dizendo, hoje eu vou curar você. Eu vou tampar essa ferida. O Senhor, Ele pode fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. A oração significa orar e agir. Neemias não ficou só lamentando, mas ele agiu. E diz o capítulo de número 2, que quando ele foi até o rei se apresentar, o seu semblante estava triste. E no costume daquela época, ele podia perder a vida naquele momento. Nenhuma pessoa podia entrar na frente de um rei, na presença, sem autorização. E muito mais triste como Neemias. Só que, tem um porém, ele já estava 4 meses orando, 4 meses jejuando, 4 meses suplicando a Deus. E quando o rei pergunta, por que você está triste? Por que você está cabisbaixo? Por que esse semblante abatido, Neemias? E aí ele vai declarar, como poderia eu estar alegre? Se o meu povo está em ruínas, se os muros estão fendidos, as portas queimadas. E disse mais, se parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. No capítulo 2, no versículo 2, quando o rei Artaxerxes pergunta para ele, o que você quer? Me pede, que eu vou te dar. Ele faz uma oração, perceba que ele faz uma oração rápida. Orei ao Deus dos céus. A oração mais rápida que eu vi na Bíblia, que eu conheço. Na frente de um rei perguntando, o que queres? Me fala aí. Você ainda tem tempo de orar? Já estava cabisbaixo, semblante triste. Ainda vai orar? Mas ele diz, orei ao Deus do céu. Aleluia. Essa oração foi como uma flecha no coração de Artaxerxes. Foi uma oração rápida, uma oração sincera, silenciosa, certeira e objetiva. Você está entendendo o que Deus quer dizer? A oração ela tem que ser objetiva, ela tem que ser sincera, silenciosa e certeira. Não tem como você fazer uma oração dessa e nada acontecer. Não existe. Não existe. E ele fala, pode ir, Neemias. Eu estou te dando autoridade para você ir. Eu estou te dando autoridade para você ir e fazer aquilo que está no teu coração. A oração, ela tem que ser com propósito. Neemias não só chorou, ele orou, jejuou com mais propósito. Queremos reconstruir nossos muros. Então precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos voltar a falar com Deus com sinceridade. Lucas capítulo 18, eu quero ler para você.
versículo do 9 ao 13, vai dizer assim: E disse também essa parábola: uns confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, e um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou dízimo de tudo quanto possuo. Porém o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Confessou que ele não era nada. Quem sou eu? Mas sou homem pecador. Hoje é noite de nós declararmos a Deus quem nós somos hoje, como estamos aqui hoje. Ele vai entrar e ele vai sarar. Como esse publicano disse: Senhor, sou pecador e falho, nem os olhos ao céu eu levantei. Clamemos por direção e misericórdia. Lá em 2 Crônicas 20, vai dizer que Josafá, em meio à luta, em meio à perseguição, em meio à luta naquele momento, ele viu aquele povo como gafanhotos, e ele não tinha para onde correr. Mas diz o texto que ele disse: Senhor, não há força em mim perante essa grande multidão. Não há força em mim. Ele declarou: Pai, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não vou conseguir caminhar. Sozinho eu não vou conseguir chegar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, nesta noite, da tua ajuda. E o Senhor disse para Josafá: ficai de pé e veja o livramento do Senhor que eu te dou nesta noite. Ficai em pé e veja o livramento, direção, objetivo. E é isso que nós temos que pedir hoje: a direção, a estratégia de Deus para vencermos essa luta. Não existe reconstrução espiritual sem uma oração sincera. E aqui, irmãos, eu coloquei que a oração, ela é a escada para a restauração. A oração, ela é o caminho para a restauração nesta noite. A oração, ela é a direção para a restauração nesta noite. A oração, ela é a ponte que dá acesso ao Senhor para que Ele nos restaure nesta noite. É através da oração, não tem outro caminho. Não existe outro caminho a não ser a oração. O texto vai dizer, capítulo 2, versículo 19, que quando Neemias, ele propôs no seu coração em restaurar os muros, no versículo 19, vai dizer que levantaram esses 3 homens, ao que eu acabei de citar, Sambalate, Tobias e Gesem. Ele não era qualquer um. Isso eu quero que você entenda. Que quando você está no caminho, que quando você está dando fruto, que quando você está buscando ao Senhor, nada vai ficar bem. Nada vai ficar tudo bem. Quando você está dando fruto, está agradando ao Senhor. Ei, eu tenho uma notícia para a tua vida hoje. Vai se levantar Tobias, vai se levantar Sambalate, vai se levantar Gesem. Mas para quê, presbítero? Para te desanimar. Para quê, presbítero? Para te parar. Para te destruir. Para que você retroceda. Mas e aí? Era qualquer um? Não, não era qualquer um. Sambalate era governador de Samaria. Autoridade. Patente alta. Tobias,
ele era guerreiro, general. E Gessém era líder. Note que essas 3 pessoas, ele não era qualquer um. Não foi qualquer um que foi lá falar com Neemias, não. Não foi qualquer um que se levantou contra Neemias. O propósito de Satanás é querer nos parar, é querer nos matar, é querer nos destruir. E às vezes estamos dispersos. Não estamos atentos ao que o inimigo está tramando. Que a intenção dele não é tirar você de dentro da igreja. A intenção dele é que você fique dentro da igreja, mas destruído por dentro. Ferido, machucado, desanimado, cabisbaixo. Por quê, presbítero? Porque você desanimado, você não recebe a palavra. Você ferido, você não recebe o alimento. Você não consegue se alimentar da forma que tem que se alimentar. Você não consegue dar glória, você não consegue dar aleluia, você não consegue adorar o Senhor, porque você está ferido. E aqui Neemias, ele está nos ensinando que nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que clamar, nós temos que interceder nesta noite. Precisamos agir com fé. Neemias poderia apenas orar, apenas ficar lá jejuando, mas ele decidiu agir. Lembra que eu te falei? Oração é orar e agir. Eu oro, mas ao mesmo tempo eu estou agindo. Eu estou orando, estou intercedendo, mas ao mesmo tempo eu estou agindo. E como nós temos que agir? Nos levantando nesta noite, nos colocando de pé. Presbítero, mas eu estou desanimado, estou ferido. Ei, a palavra ela vai te curar hoje. A palavra ela vai te curar hoje. Porque é através da palavra que ela é o alimento. Para que nós comamos nessa noite e bebamos e nos saciemos. Porque é a palavra que vai curar nesta noite. Mas por que esses homens se levantaram? Aqui está acontecendo algo que está acontecendo nos dias de hoje. Que se chama política. Eles vão dizer para Neemias que ele foi lá para ser rei de Jerusalém. Ele vai falar que Neemias foi lá com ordem estratégica, de política, que ia fazer outros meios para tomar posse, para dominar tudo. Tudo mentira. Eles levantaram uma calúnia contra Neemias. E o Espírito Santo falou ao meu coração que quando ele não consegue, o inimigo não consegue nos tocar, ele vai nos defamar. Quando Satanás não consegue nos tocar, ele vai nos defamar. Ele vai dizer coisas que nós não somos. E através disso, a seta entra, o dado inflamado entra. E aí, o que fazer? Mas Neemias, a sua visão, os seus olhos estavam em Jerusalém. Os seus olhos, o seu coração estava em Jerusalém. Mesmo esses homens se levantando contra Neemias, ele vai dizer, mesmo que vocês venham, eu não poderei descer daqui. Não. Eu estou numa grande obra, eu não posso descer. Eu não posso dar ouvidos para você, eu não posso dar atenção para você neste momento. E ele diz, Neemias, vem Neemias. Vamos até uma cidade ali conversar, vamos lá. Sabe o que é isso? Estratégia do inimigo. Igreja de Cristo, temos que ter discernimento do Senhor. Nem tudo que diz é de Deus, é de Deus. Nem todo mundo que bate na... Eu vou falar, nem todo mundo que bate nas tuas costas é teu amigo. Lá manda candarabadai. Neemias, vamos lá, Neemias. Vamos lá, edifica, vamos ali. Eu não posso descer.
Eu não posso descer aqui porque eu estou numa grande obra. E qual é essa grande obra? Eu estou reparando os meus muros. Eu não posso te dar atenção neste momento, eu não posso parar, eu não posso conversar com você o que o Senhor está dizendo. Tome cuidado com quem diz para você fazer isso e aquilo. Kleber, mas é de Deus, nem tudo que parece que é de Deus é de Deus. Alai, decandarabadai, tome cuidado. Vamos lá, Neemias. Não, eu não posso descer. Versículo 8 do capítulo 4. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Irmãos, uma coisa que nós estamos ouvindo durante esse ano, já há um tempo, é que o inimigo não brinca de ser inimigo. Satanás não está brincando de ser Satanás. Porque tem muitas pessoas fracas no meio da igreja. Porque não estão se atentando com os olhos espirituais. O que está acontecendo no mundo espiritual. Parece que está tudo normal, mas não está tudo normal. Não está tudo normal. Porque estes homens, eles estavam intentando dia e noite contra Neemias. Satanás, ele dorme. Ele come, ele descansa, ele dá um cochilo? Não. E por que nós queremos descansar? Isso eu tomo para mim. Nós baixamos a guarda, a igreja está baixando a guarda, e aí está vindo Sanbalate, pastor Abiel, Tobias e Gesem, e espreitando, pode ver que eles estão observando Neemias, é o que eles vão dizer, tem muito entulho, tem muito pó, eles vão se cansar, eles vão parar, eles já estavam vendo o que iria acontecer. É mais fácil construir ou reconstruir? Qual é mais fácil, bispo? E reconstruir o que já estava construído. Dá trabalho construir. Eu creio que deu trabalho para construir essa igreja. E para reconstruir, irmãos, você tem que tirar entulho. Você tem que tirar madeira. Você tem que tirar pó. Aleluia. E é difícil, é cansativo, nem todo mundo consegue. E aí o inimigo está olhando e falando assim, uma hora eles vão cansar. Uma hora eles vão desanimar. E aí nós entramos na brecha. Aí Neemias teve estratégia de Deus. Ó, bispo, você não vai precisar ir para lá não, você fica aqui, diante da sua casa. Bispa, você fica de frente para a sua casa, você vai edificar o muro de frente para a sua casa. Você não vai precisar ir para lá, porque era grande, é extenso o muro. A estratégia de Deus, se o inimigo vir, você está de frente para a tua casa. Você não precisa se fadigar. Você não precisa fadigar, você vai estar na frente da tua casa. Mas tem um porém. Isso eu acho lindo. É com a ferramenta na mão e com a espada na outra. É com a ferramenta na mão e com a espada na outra. Não se edifica muro apenas com a colher. Mas tem que ter espada, tem que ter palavra, tem que ter revestimento. Efésios 6, revestivo de toda a armadura de Deus. Tem que ter ferramenta, tem que ter espada. Tem que ter couraça. Tem que ter. Porque senão ficamos vulneráveis ao inimigo. Vocês vão ficar aí. E quando o inimigo vir, vocês estão prontos para guerrear. Vocês não vão estar dispersos. E aí vai dizer o capítulo de número 5, o versículo 18. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escondidas. Também aves preparavam. E de 10 em 10 dias,
de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para bem, o meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Sabe o que esses homens estavam fazendo? Estavam colocando carga sobre o povo. O povo estava passando fome. O povo estava passando necessidade. Já não tinha mais o que comer, já não tinha mais vinho para beber, já não tinha mais azeite, não tinha mais nada. O povo estava na verdadeira miséria. Chega Neemias e fala assim, e aí eu lembrei de Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas não se contaminou com a Babilônia. Neemias estava ali, mas não se contaminou com a comida do governador. Uma coisa é você chegar e você se contaminar. E o bispo já começou lendo o Salmo de número 1. Que tremendo. Não se aceite na roda dos escarnecedores. Não se aceite, não coma na mesa dos escarnecedores. Aqueles que zombam do Senhor. Aqueles que não têm nada para te oferecer. Ele falou, não, eu não quero nada seu. O que eu quero é algo do Senhor. E aí o capítulo 6, eu já estou encerrando. Vai dizer no versículo de número 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalat, Tobias, Gesem, o Arabe, o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que há algum tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalat e Gesem enviaram a dizer, vem, congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentava fazer mal. E enviei-lhes mensagem a dizer, estou numa grande obra, como eu disse, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalat, da mesma maneira, pela 5ª vez enviou o seu moço, com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito, entre a gente se ouviu a Gesem, diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregar em ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo essas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora, pois o Deus, ó Deus, esforça as minhas mãos. A estratégia deles era o quê? Que ele entrasse no templo. Neemias vai dizer, não, eu não posso entrar no templo. Só sacerdote podia entrar. Então pode ver que pela 5ª vez, eles tentaram que Neemias fosse com eles. Note que nenhuma vez eles foram agressivos com Neemias. E nenhuma vez eles forçaram Neemias a ir. Mas ele disse, vem, vamos lá rapidinho, vamos conversar ali. E é isso que o Espírito Santo quer que nós entendamos nessa noite. Sobre essa voz, esse sussurro do inimigo. Igreja de Cristo, precisamos orar por discernimento, que o Senhor nos dê discernimento nesta noite. Isso é algo muito sério. Porque Neemias, note que Neemias já estava edificando o muro. Neemias já estava reparando as brechas. Neemias já estava cimentando os muros físicos e também os muros espirituais daquele povo, porque ele vai dizer, olha, levantemos e nos alegramos. E todos estavam com a mão à obra. Sabe por que muitos não tomam posição? Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque tem medo da retaliação. O medo faz com que você retroceda. O medo faz com que você não meta a mão no arado. O medo faz com que você tenha uma vida tranquila. Só que nós fomos chamados para guerrear. Nós fomos chamados como infantaria do Senhor.
Aquele que se alista no exército de Cristo, não tem como mais retroceder. Não existe mais como retroceder. Não tem como. Olha o povo do Egito. Chegou e fez o Mar Vermelho. Quem estava atrás? Faraó. Quem estava na frente? O mar. E para onde você vai? Se voltar, você morre. Você só tem uma direção. É caminhar. Ah, Cleber, essa palavra é um pouco dura. O Senhor falou comigo isso. Não tem como retroceder. Minha esposa falou assim, hoje você vai me deixar quietinha, né? Falei, vou. Hoje o testemunho é comigo, hoje eu não vou falar de você. Porque eu sempre dou testemunho da nossa vida, irmãos, aquilo que nós vivemos. Quando eu cheguei na pedra, cheguei destruído. Não só eu, mas muitas pessoas. Eu não conseguia falar da igreja que eu vim, do que aconteceu, porque eu chorava. E se eu falar muito, eu vou chorar de novo. Quem me conhece, eu sou que nem Jeremias, crente chorão, eu sou chorão, irmãos. E aí eu não conseguia falar aquilo que aconteceu comigo, porque durante a minha caminhada, eu sofri algumas retaliações, muitas setas entraram no meu coração, foi muita luta, foi muita dor. E eu entendi o chamado, porque o chamado que Deus tem comigo, eu entendo, hoje eu sei o chamado que Ele tem comigo. E o chamado, ele dói, ele machuca. Para que nós recebamos algo do Senhor, muitas das vezes Deus permite que nós sejamos feridos. Para quê? Para que nós amadureçamos. Para que nós enraizamos. Porque como Deus vai cumprir aquilo que Ele tem na nossa vida se nós não estamos enraizados nele? Mas chegou um tempo que o muro fendeu. O muro criou rachadura. O muro criou brecha. E aí o inimigo olhando a brecha, ele entrou. E quando ele entrou, irmãos, não consegui mais me levantar. Me afastei? Não me afastei. Mas estava aqui nesse povo aqui, ó. Estava desanimado, triste, não queria fazer nada. E eu falei, vou para onde agora? E minha esposa, vamos para onde? E aí minha sobrinha falou, tio, vai lá na minha igreja, vamos lá. Que ela congrega aqui, a Júlia. E tinha outros amigos nossos aqui, tem ainda. E aí viemos conhecer a igreja. Pequeno testemunho. E aí sentamos ali e começamos a gostar, e só vinha de domingo, de manhã. Porque nosso culto lá era à noite. Eu falei para mim, vamos aproveitar esse culto de manhã, vamos vir só de manhã. Mas já tinha um culto de oração de quarta, tinha um culto de sexta. Só que o irmão Kleber estava tranquilo, tudo bem. Ouço a palavra, me alimento e vou para casa. Achando que o Senhor não estava me vendo. Achando que Deus estava que nem Jonas. Sabe a história de Jonas? Deitou lá no fundo do barco, pastor Irã. Falou, aqui está bom demais, está ótimo aqui. Para que ir para lá, para Tarsis? Deus está falando com o crente hoje. Para que fazer? Para que se levantar? Já tem muita gente fazendo. Já tem muita gente orando. Já tem muita gente intercedendo. Para que eu vou me levar? Para quê? Está bom demais aqui. O Senhor falava assim, não é aqui que eu te quero. Não é sentado aí que eu te quero. Eu quero cumprir a obra que eu tenho começado na tua vida, pastora Nilma, missionária Nilma. E aí chegou um dia, o bispo sempre vinha e falava, ei varão, com aquele amor, aquele carinho, como todo mundo conhece. E aí, tá pronto? Aí eu, tô não. E chorava. Sabe, ô céus, ô vida, ninguém me entende. Ô céus, ô vida. Tá vendo, Bill, o que fizeram comigo? E ele com muito amor, ele, amém, filho, Deus vai te curar. Mas chegou um dia que Deus deu oportunidade, foi umas 2, 3 vezes, na terceira vez, se eu não me engano, foi na terceira vez. Ele falou, filho, Deus não te quer assim.
E aí ele olhou para mim, lembra, bispo, você falou, o altar cura. Como assim o altar cura? O altar vai te curar. Mas como eu vou para o altar se eu estou ferido? Como eu vou reconstruir os muros, tampar as brechas se eu estou ferido? O Senhor falou, ora, se derrama na minha presença, começa a clamar, pede o que queres que eu te faça, que eu te faço hoje. Eu falei, Senhor, eu quero ser restaurado hoje. E aí veio aquela alegria de novo, aquela ansiedade de ministrar a palavra, de estar fazendo a obra do Senhor. E aí Deus já usou um varão e falou assim, bispa, pastor Rodolfo, aqui ó, um varão aqui para intercessão. E ele me levando no braço, eu não queria ir, ele aqui ó. Aí a bispa, é você? Oh, meu Deus, é eu. Então venha. Só que ela disse assim, para quem entra na intercessão, eu vou te falar o que ela falou. Intercessão não é eu que chamo e você vem. É você que tem que desejar estar aqui. Você está entendendo? Não é a bispa que força você a entrar na intercessão. É o seu desejo de se posicionar e ser uma ferramenta de Deus para aqueles que estão destruídos, cabisbaixo. Ou você acha que você está aqui nesta noite porque é bonitinho, nós somos bonitinhos? Não, porque é uma igreja que intercede, que ora por nós aqui nessa noite. E aí entrei na intercessão. E aí eu falei, bispo, pode me agendar para pregar. Quem estava aqui no primeiro dia que eu ministrei, irmãos? Meu pai. Falei, Senhor, quando eu pisei nesse altar, eu vou falar algo que a missionária Núbia, a pastora Nilma, a gente que ministra costuma dizer entre nós, particular, que esse altar, ele é um altar diferente. Irmãos, eu já preguei em muitas igrejas. Hoje eu estou mais quietinho. Tem tempos e tempos, Eclesiastes 3. Há tempo de ensinar, mas há tempo de sentar para ouvir. E quando eu subi nesse altar, há uma diferença de peso e de temor. Há uma diferença. Tem altar que você sobe, irmão, só a graça, você sente o peso. Quem ministra sabe. Mas quando eu subi aqui, irmãos, eu senti algo diferente. Eu senti a alegria, a paz do Senhor. O Senhor falou, filho, hoje eu te restauro completamente. Ah, presbítero, é porque você está no altar. Ei, a nave da igreja não é diferente. Você está aí sentado, o Senhor também está te restaurando, está te visitando. E Neemias disse, eu não posso descer, que eu estou numa grande obra. Estou numa grande obra. Versículo de número 12. Já estou encerrando, falta 10 minutos. E conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadis, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, ouça isso, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O inimigo reconheceu
que foi Deus que fez tudo aquilo. 52 dias para a reparação daqueles muros, para eles era impossível. O que Deus está querendo dizer é que o que Ele vai fazer na minha e na tua vida é rápido. E vão ver como assim foi tão rápido que Ele fez esta obra na vida dele. Vai ser rápido que o Senhor vai te levantar. Vai ser rápido que o Senhor vai te restaurar. Vai ser rápido. É rápido. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque Ele tem algo novo para a tua vida nesta noite. Ele tem algo novo para a tua vida nesta noite. Mas como, presbítero? Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer um novo de novo. Ele vai restaurar os muros, vai ficar novo em folha. Vai ficar de pé, vai ficar restaurado. Você vai adorar o Senhor. Se nós perseverarmos, Deus ele vai nos restaurar. Porque aonde há ruína, Deus escreve uma nova história. Tudo novo, de novo, Ele vai reconstruir. Na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na tua família, Deus vai restituir. Essa é uma palavra profética. Deus vai fazer de novo na minha e na tua vida. Aplauda Jesus. E aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor.